Segunda Reis, capítulo 5, versículo 19 em diante. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 19 em diante. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 19 em diante. Todo mundo achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi a Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sob 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelha, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. E eu mais uma vez, Senhor, me coloco na tua presença. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, segundo o teu Espírito Santo quer. Usa a tua palavra, Pai, que é a espada na nossa vida. E ela é espada nas tuas mãos. Obrigado, Deus, pelas pessoas que subiram até a tua casa, que venceram o cansaço, que venceram o desânimo e subiram. Aqueles que não puderam vir, ó Deus, que o Senhor os visite, que o Senhor os contemple. Fala conosco agora, Pai, nessa noite. Mais uma vez, Deus, eu sei quem eu sou e sei quem o Senhor é. Pai, perdoa meus pecados, purifica, Deus, a minha vida, o meu coração. Me use, Pai, somente como instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Honra a tua palavra, Pai, porque ela é a que deve ser honrada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos conversar um pouquinho. Esse texto ele é bastante interessante, porque ele é a continuação de uma história. Ele é a continuação da história quando o encontro de Naamã com Eliseu. Naamã sai lá da Síria, um general leproso, querendo a cura. Ele sai atrás do Deus do profeta de Israel por causa que uma menina tinha pregado lá dentro da casa dele. Uma missionária, uma escrava. Então ele sai, ele pega um monte de presentes com a intenção de comprar a cura dele. Ele sai com essa intenção. Ele sai com uma carta, ele sai com a promessa de que chegando lá ele seria recebido, porque ele tinha prestígio político, e o rei dele dá então uma carta para ele entregar para o rei de Israel. Então Naamã sai assim: eu vou lá comprar minha cura, eu sou um general e eu quero.
Mas na verdade a lepra de Naamã interna era maior do que a externa, porque a pele dele, né, fisicamente ele estava doente, mas o profeta prova que ele estava muito mais doente interno do que externamente. Então, antes dele ser curado externamente, Deus faz com que ele seja curado internamente. Esse é o processo de cura para a nossa vida. Antes de Deus trabalhar externamente, para que todos vejam, Ele tem que trabalhar interno. É por isso que a Bíblia diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que Deus está dizendo? Mostra o que você tem aí dentro. Não adianta você mostrar para mim a coisa externa. A coisa externa é todo mundo vê, e o que você mostra de verdade, na realidade, aquilo que na maioria das vezes a gente mostra não é aquilo que é. Essa é a verdade. Tudo aquilo que muitas vezes a gente externa é aquilo que nós não somos. Isso é eu, é você, é todo ser humano. Nós temos esse mal. Então quando Naamã vem exteriorizando a enfermidade dele externa, na realidade a lepra interna dele era maior. Ele era cheio de orgulho, ele confiava nas suas riquezas, ele confiava no poder político, ele confiava em tudo aquilo que ele era e significava no país dele. Então ele vem, encontra Eliseu, Eliseu dá um choque nele, não o recebe, manda ele tomar banho num rio, diante dos rios da Síria, um rio sujo. Então ele resiste, mas graças a Deus tem homens lá para ajudá-lo, e fala: não vai. Então vocês conhecem a história toda, eu já preguei várias vezes esse texto. Ele encontra não só a cura externa, mas ele encontra a cura interna, porque depois que ele é curado, ele chega para Eliseu e ele fala: verdadeiramente só há um Deus, e o Deus de Israel, e é esse Deus que eu vou servir a partir de agora. Então Naamã sai curado duas vezes. Ele sai curado fisicamente e ele sai curado internamente. Se a gente fosse só ficar nisso, a gente poderia fazer uma aplicação nessa noite, de que Deus ele quer nos curar primeiro interno, para depois ele mostrar o que ele faz. Mas eu não vou ficar nisso. Eu quero continuar a história do Eliseu que tinha um servo chamado Geazi. Geazi acompanhou toda a história de Eliseu. E aí depois que ele oferece, que Naamã oferece a riqueza, e Eliseu fala: não, olha, pega tudo, porque eu não vendo bênção. Então para aí, meu irmão, talvez já é uma grande lição para a igreja evangélica do Brasil hoje, para a igreja evangélica mundial hoje: bênção a gente não se vende. Então, meu irmão, quando você vê um pregador vendendo aquilo que Deus deu para ele, pula fora, meu irmão, pula fora, que isso daí está completamente fora da vontade de Deus. A gente não troca favor por aquilo que Deus deu. Deus falou assim, ó: de graça recebeste, de graça dai. Então, meu irmão, honrar um homem de Deus é uma coisa. Agora, quando o homem de Deus, ele fica vendendo aquilo que ele recebeu, isso é paganismo puro e é do diabo, viu? Eu falo sem sombra de dúvida, tem um monte de pastor aí que está sendo usado do diabo para levar um monte de gente para o inferno, por algo que Deus deu para ele. Não foi o diabo não, foi Deus que deu para ele, mas ele tem usado mal. Mas isso também é outra história, é outro ensino. Mas quando então Naamã vem, entrega, ele fala: não, eu não quero, seja para ti, eu não vivo disso, eu vivo daquilo que meu Deus me dá. Então Naamã vai embora. Só que enquanto Naamã está indo embora, o servo de Eliseu, chamado Geazi, ele não resiste a essa situação. Ele fica pensando assim: como que pode ele perder todos esses presentes? Como que ele pode perder essa grana preta? Como é que ele pode perder esse presente? Não pode. Eu vou fazer alguma coisa. Pô, se ele não quer, eu sirvo ele. Eu mereço um pouquinho. O que ele faz? Ele sai correndo atrás de Naamã, né, e conta uma mentira. Ele fala assim: Naamã, aí Naamã percebe que ele está chegando, Naamã para, todo contente, porque deixa eu te falar uma coisa, a coisa está fervendo ainda. Naamã está com o coração cheio de gratidão, ele foi curado da lepra. Aí ele vê Geazi correndo, Eliseu mandou o servo fazer alguma coisa. Aí a hora que ele chega, ele fala: e aí, está tudo bem? Não, vai tudo bem também. O que foi? Não, é que chegou dois alunos lá do profeta, 2 seminaristas, e eles estão precisando de umas coisas. Então ele mudou de ideia, o Eliseu mudou de ideia, ele mandou pegar umas coisinhas, mas só umas coisinhas.
Olha aí, gente, que safadeza. Aí Naamã fala assim, não, vê o que você quer. O que você quiser, eu trouxe para vocês, velho. Aí ele falou, não, eu só quero uns quilinhos de prata aí, e umas vestes de festival, só para ajeitar o lado dos dois lá. Naamã pega e fala, não, então, o que você pediu está aqui. Ele dá o dobro que ele pede, né? Põe os servos dele, não, ainda vou mandar alguém levar, porque prata era pesado. E ele vai levando, e aí ele despede o servo de Naamã, vai lá e esconde tudo aquilo dentro da casa dele, e chega para o profeta Eliseu com coisa que não tinha acontecido nada, com aquela cara lambida, de que está tudo certo, está tudo em ordem. Mas Eliseu aí representa Deus, porque na verdade, naquela época, os profetas eram os olhos de Deus, era a boca de Deus. O ministério profético no Velho Testamento, meu irmão, é algo extraordinário. Deus falava na boca do profeta. Hoje nós não temos isso, meu irmão. Não fique pensando que é desse jeito, né? Aqueles homens eram inspirados. Hoje nós somos iluminados. Nós temos o Espírito Santo, temos. Por quê? Por que você pode dizer isso, pastor? Porque Hebreus diz assim, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus. E a revelação de Jesus está na Bíblia. Certo? Amém? Então não tem mais aquela coisa assim de profeta 100% falando. Não tem. Quando um homem de Deus fala, está misturado com o eu dele, com aquilo que ele quer, com a vontade dele. Ah, pastor, você está dando um tiro no pé? Tô, meu irmão, é exatamente isso. Não é 100% não. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Então vamos voltar. Aí quando vê Naamã, chega, Geazi chega, Eliseu fala assim, rapaz, por que você está mentindo para mim? Onde você foi? Não fui em lugar nenhum. Como você não foi em lugar nenhum? Não, eu não fui em lugar nenhum. Que conversa é essa? Não, eu não fui em lugar nenhum. Claro que você foi. Ele falou, por acaso eu não vi quando você correu atrás de Naamã? E pediu para ele prata e veste festival? Onde você está com a cabeça? E você foi atrás disso, meu irmão. E é interessante, que é onde eu quero chegar com você. Ele chega, Eliseu fala assim para ele, você foi atrás disso por causa de coisas? Você foi atrás disso por causa de terreno, de boi, de animal, de servo, de serva? Na realidade, Geazi foi fazer o pé de meia dele. Eu acho que ele estava querendo pedir demissão do cargo de servo, e ele achou que ele tinha um direito de fundo de garantia, tudo aquelas coisas, e falou, não, é o Naamã agora mesmo que eu vou resolver o meu problema. Só que quando ele chega, Soler, o Eliseu fala assim, rapaz, olha o que você fez por causa dessas coisas. E aí, meu irmão, olha que interessante. Eliseu fala assim, a lepra que estava em Naamã, ela vai aparecer em você, na tua descendência, para sempre. Diz o texto que Geazi sai leproso da presença do profeta. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz o contexto da história. Está todo mundo dentro da caixinha do Eliseu e do Geazi? Amém? Está todo mundo dentro da caixinha do Eliseu e do Geazi? Amém? Amém. Muito bem. Então presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu queria falar, meu irmão, de pessoas que vivem na atmosfera do milagre, mas o milagre não entra dentro delas. Geazi, ele andou com um dos homens, Soler, que mais operou sinais e maravilhas na história da humanidade. Mas Isabela, o milagre não entrou dentro de Geazi. Ele viu morto ressuscitar. Gente, ele viu de tudo. Ele viu o leproso ser curado. Ele viu Deus falando com Eliseu. Mas chegou na hora, Rosa, ele sai leproso. Por quê? Eu quero chamar isso de compulsão. E na realidade, eu quero falar para você, meu irmão, que se não houver uma transformação de dentro para fora, vai chegar uma hora que nós vamos mostrar como nós somos. Essa é a verdade.
Chega uma hora na vida que a gente mostra o que está dentro da gente. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. É por isso, meu irmão, que se Jesus não tiver no controle, é por isso que se o Espírito Santo não habitar dentro de nós, é por isso que se o milagre da salvação, o milagre do novo nascimento, é por isso que Jesus disse assim, é necessário. O que ele está falando? Tem que ser assim, não tem jeito. É por isso, gente, que o pastor Cláudio está sendo repetitivo, batendo na mesma tecla. Religião não muda ninguém. Porque Geazi era um religioso fanático. Ele gostava do ambiente, meu irmão, de milagre. Ele vivia no ambiente, pois ele pegou o cajado do homem de Deus e foi lá tentar fazer um milagre. O posto que Geazi estava, ele era cobiçado por muitos milênios. Porque Eliseu tomou o lugar de Elias e todo mundo queria andar com Elias. Quando Eliseu tomou, todo mundo queria ser o discípulo do Eliseu. Então Geazi, ele estava num lugar de privilégio. Ele estava andando com o homem de Deus, Rosa, que Deus falava. Mas o fato de eu andar com gente de Deus não significa que eu sou de Deus. O fato de eu estar no ambiente de Deus não significa que Deus está dentro de mim. O fato de eu frequentar uma igreja não significa que eu sou a igreja. Por que, pastor? Porque existe dentro de nós algumas coisas que tem hora que floresce. Ela vem à tona. E a gente precisa de saber disso. Eu estou preparando uma mensagem sobre Jacó de novo. O encontro do eu, Deus e nós. Esse é o tema. O encontro do eu, Deus e nós. Por quê? Quando Deus disse assim para Jacó: porque lutaste contra o homem e contra Deus e prevaleceste. Foi quando Jacó encontrou o leproso que tinha dentro dele. Não, onde que foi? Foi lá no Val de Jaboque. Sabe quanto tempo ele levou para encontrar isso, Francisco? 20 anos. Durante 20 anos, Marli, ele ficou se enganando. Enganando os outros e os outros enganando ele. Ele começou na religiosidade, lembra? Ele tem uma visão, ele tem uma revelação, aí de repente Deus está mostrando que Deus é com ele, ele levanta e fala: não, aqui é a casa de Deus, Betel. Lembra da mensagem? Não entendeu nada. Deus não estava falando que ali era a casa de Deus. Deus estava falando que ele era com ele, só isso. Aí ele fala: não, aqui é a casa de Deus. Põe um negócio, aqui é onde a escada de Deus está aqui. A sala de estar de Deus é aqui. Tem uma escada que sobe. Entendeu nada? Não é verdade? Porque Deus estava falando para ele: Jacó, aonde você for eu vou. Você é minha casa. Mas ele demorou 20 anos para descobrir isso. Gostou de uma mulher, o sogro deu outra. Quem engana é enganado. O que é isso, pastor? A lei da semeadura. É a semente. Enganou, foi enganado. Trabalhou para uma bonita, ganhou uma feia. Aí depois teve que trabalhar mais 7 anos para ganhar o que ele queria. 14. Depois ficou mais, no mínimo mais 7 para ir embora com tudo. E chegou pensa num sogro liso. Olha o nome dele, Labão. Labão. Liso. Mas do que você está falando? O que isso tem a ver com Geazi? Tudo. Porque um dia Jacó olhou para ele e falou assim: eu sei quem eu sou, o quê? O enganador. Eu continuo querendo levar vantagem em tudo. Só que Geazi não entendeu isso. Geazi falou: não, eu vou atrás daquilo que eu quero. E o que eu quero? Eu quero isso. Alô?
Nós estamos atrás do que, irmãos? Nós estamos atrás do quê? Qual é a tua compulsão? Geazi, ele queria uma casa, um sítiozinho, com galinha, uma vaquinha, um boizinho, para ele fazer uma plantaçãozinha, para ele ficar de boa o resto da vida. Isso é querer mal? Do jeito que ele queria era. O problema não é o que a gente quer, mas do que jeito que a gente quer. Aí o que acontece? Ele vê a oportunidade. Qual que é a tua compulsão? A verdade é uma só, foi aquilo que eu disse. Nós sabemos quem nós somos. Não se engane, meu irmão. Nós sabemos quem nós somos. Lá dentro a gente sabe aonde que tem que mudar. A esposa sabe o que ela tem que fazer para o marido e não faz. O marido sabe o que tem que fazer e não faz. Nós não precisamos de terapia de casamento. Nós precisamos de criar vergonha e fazer o que a gente precisa. Essa é a verdade. Pura, nua e crua. Os filhos sabem na onde eles erram. Os pais sabem, meu irmão, a coisa é clara. Mas a gente decide se a gente camufla. Hoje eu ouvi essa palavra. Será que na nossa vida nós não camuflamos as coisas? O que é camuflar? Essa palavra vem do exército, né, meu irmão? O camarada está no meio da selva, aí ele pega e põe umas folhas no meio da farda, no capacete. Ele está meio camuflado. Se é na terra, ele... Lembra quando os Estados Unidos foi lá para a guerra com o Iraque? A roupa dele, se ele deitasse no deserto, você não sabia quem que era. Então a gente camufla. Geazi estava camuflado, meu irmão. Ele parecia, mas não era. Crente de Norex. Quem que sabe dessa história é só os mais velhos, que os menores não sabem. Parece, mas não é. Não é mesmo? Denorex era um creme capilar, um óleo capilar, né? Que escondia o cabelo branco, né? Então você olhava assim no Zé Filho e você acha que aquilo cabelo é preto, mas está branquinho. Parece, mas não é. Denorex, tem uns crentes Denorex, até parece crente, fala igual crente, vai, veste como crente, canta igual crente, dá glória como crente, mas não é crente. Então, meu irmão, hoje nós precisamos fazer uma reflexão, sabe por quê? Porque nós precisamos de caminhar, não precisamos? Sim ou não? Você quer que a tua vida mude, não quer? Você quer receber as bênçãos de Deus, não quer? Meu irmão, a maior canseira, tipo assim, eu gosto de andar. Não, pastor, não, eu gosto. Mas eu gosto de andar para fora, porque você vai andando, você vai vendo as coisas. A coisa mais sem graça que tem é você andar na esteira, não é mesmo? Porque você anda e não sai do lugar. Não é mesmo? Você acha, Janaína? Você anda, você cansa e não sai do lugar? Ah, pastor, mas daí é para ficar na temperatura. Não, tá bom, meu irmão. Mas eu acho muito sem graça, não tem nada a ver. Se você sai, você anda, você vê gente, você vê cachorro, você vê carro, você vê, né? Você está andando. Tem gente que está andando na esteira da igreja. Ele anda, soa, anda, apanha. Eu acho engraçado, tem uns cultos que acabam, nossa, pastor, que delícia, você bateu hoje com uma beleza. Mas, meu irmão, até quando nós vamos apanhar? Até quando que os fofoqueiros vão continuar sendo fofoqueiros dentro da igreja? E trazendo maldição para si? Até quando os desanimados vão continuar reclamando da vida? E não fazendo nada para mudar. Porque, olha, uma coisa que acompanha o desanimado, falta de iniciativa.
Porque se o desanimado tivesse iniciativa, pelo menos a coisa ia. Ele reclamava, mas ele tem iniciativas. Engraçado, é incompatível desânimo com iniciativa. E engraçado, gente animada toma iniciativa. Não é mesmo, Cláudio? Aí, meu irmão, aí as pessoas, eu acho interessante, esses dias uma pessoa ligou para mim e falou assim: ô pastor, o senhor não ora para uma pessoa, para um conhecido, para um empresário, amigo meu? Eu acho que a pessoa foi até assim, querendo ajudar, eu entendo isso. Ela falou assim: você não ora para um empresário, amigo meu? Mas o que é? Não, ele quer vender uma casa, mas fui lá orar para vender a casa. Eu falei: não, eu não faço isso. Eu sei que a pessoa pediu assim porque queria ajudar, um primeiro contato, mas meu irmão, esse é o evangelho pagão. Pastor não vai dar paz para vender casa. Mas não é isso que nós estamos falando? Ô meu irmão, domingo de manhã, nós estamos cansados de falar, eu sei que a maioria que está aqui vai ficar dormindo. Você vai perder de novo, porque você vai escolher ficar dormindo. Mas domingo de manhã a gente está trabalhando sobre justificação. E o pastor Alexandre falou uma coisa interessante, que se o povo de Deus entendesse o que Jesus fez, nós íamos na igreja sem pedir nada. Se você entendesse, meu irmão, o tamanho do buraco que te esperava, se você entendesse o tamanho do fogo que te aguardava, porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar onde são densas trevas, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Sabe o que significa isso? Que as pessoas que vão para lá vão queimar e não vai parar, e o bicho vai comer e não vai morrer. E nem você. Se nós entendêssemos qual é essa salvação, a gente vinha na igreja, meu irmão, só para adorar o Senhor e dizer assim: muito obrigado, eu não preciso de mais nada. Mas a gente precisa descobrir quem a gente é. Porque Geazi, por causa daquilo que Naamã tinha, ele saiu leproso. Na realidade, Marli, a lepra de dentro foi para fora. Qual que é a lepra que está aí dentro, irmão? Eu sei qual é a minha, qual que é a tua? Qual que é, meu irmão? A lepra que está escondida. Não, meu irmão, a gente só vai dar valor nas coisas porque a gente perde. É assim. Você sabe, meu irmão, porque eu sou feliz com o Evangelho? Porque a única coisa que eu sei que eu não vou perder, meu irmão, é aquilo que eu tenho em Jesus. É aquilo que eu ganhei nele, Milena. Isso eu não perco nunca. Eu nunca vou perder. Porque ele disse assim: aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Então eu falei de Geazi, que tinha algo dentro dele, que por causa daquilo que ele tinha dentro dele, ele nunca tinha sido tocado, nunca tinha sido transformado, ele era um religioso. Ele estava afim daquilo que Deus podia dar para ele, não aquilo que Deus podia fazer nele. Você está afim do quê? Do que Deus pode te dar ou do que Ele pode fazer em você? Eu acho interessante, meu irmão, muitas vezes a gente não consegue viver em uma comunidade de 200 pessoas. Eu vejo muitas vezes as mulheres se estranhando na cozinha. Estranhando na cozinha. Porque uma quer faz de um jeito, a outra quer que faz do outro. Muitas vezes se estranha, porque um pegou coisa lá. Não estou falando que não tem que ter cuidado, não. Estou falando de tratar as pessoas. Claro que tem que ter cuidado, claro que tem que ter organização, claro que tem que ter cada um fazendo a sua parte, mas eu estou falando do tratamento com as pessoas. Tem gente que não gosta de receber gente, tem gente que não gosta de ficar perto de gente.
Tem gente que se uma pessoa faz alguma coisa para ela, ela põe um X na costa da pessoa, como diz o pastor Alexandre, ó, nunca mais está aí. Então, meu irmão, tem hora que vai entendiando essas coisas, vai. Porque as pontas das léguas vão aparecendo. Um dos piores problemas, uma das piores enfermidades que tem é enfermidade no fígado. Hepatite, esse tipo de coisa. Por quê, pastor? Porque quando elas evidenciam os sintomas externos, é porque já foi. Quando o pé começa a inchar, a barriga começa, o olho fica amarelo, a coisa está complicada. Muitas vezes não tem volta mais. O que você está mostrando aí? O que eu estou mostrando? Eu vou encerrar com uma história. Eu vou gastar 10 minutos para falar essa história e vou passar a régua. Hoje eu não vou orar por unção, não, você vai embora com essa história na cabeça hoje. Se alguém quiser ver a história inteira contada por quem viveu, eu acho maravilhoso. Você vai lá, entra no YouTube, Pastor Mário, Culto de Mocidade da Lagoinha. Põe isso, Culto de Mocidade da Lagoinha, Pastor Mário. Essa semana eu já vi 4 vezes esse sermão, e toda vez que eu ouço eu choro. Eu choro por causa de mim, não é por causa dele não. Eu choro porque eu olho a minha lepra. Você está falando assim, credo, nós temos um pastor leproso, meu irmão, um dos piores. Que se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus, o pastor Mário, ele começa a contar a história, ele lê um texto que fala lá quando Arão faz o bezerro de ouro. Todo mundo lembra dessa história? Não vou nem mandar levantar a mão. Quando Moisés sai, vai para o monte, demora, o povo fica sem líder, ele vai dar o ouro para Arão, fala para Arão fazer alguma coisa. Arão faz um bezerro. E aí o povo vai lá e adora o bezerro, e fala que foi o bezerro que tirou eles do Egito. É o que muita gente faz hoje. Deus faz, passa um pouquinho, ele esquece e fala que não foi Deus, foi o patrão, foi o pai, foi a mãe, foi o amigo, não foi Deus, foi outras pessoas. Mas ele começa com esse texto, aí o tema da mensagem dele é assim: Arão ou Mohamed? Aí eu achei interessante Arão ou Mohamed. Mohamed é geralmente nome de muçulmano, né? Todo muçulmano tem nome de Mohamed. Aí ele fala assim, Arão ou Mohamed? Então a primeira vista, se eu perguntar assim para você, Arão ou Mohamed? As pessoas vão falar assim, eu vou falar que eu sou Arão, né? Arão do povo de Deus, Mohamed é muçulmano. É uma dedução clara. Quando eu contei para Marli, Arão ou Mohamed? Ela falou, Arão, né? Eu falei, não, mas não é Arão. É Mohamed. Por quê? Porque a dedução é lógica. Eu vou ser povo de Deus, não muçulmano. Mas, meu irmão, deixa eu contar para você a história de Mohamed. História verídica. Mohamed mora num país que é completamente fechado ao Evangelho, chamado Sudão. A Rose deve conhecer a história do Sudão. É um dos países hoje que são mais fechados e que tem mais perseguição cristã. Mohamed, ele era da família de como se fosse um pastor muçulmano, que ensinava islamismo. E Mohamed, ele foi separado para se tornar um pastor muçulmano, islâmico. E eles se preparam de um jeito parecido com a gente. Eles querem saber tudo para poder ensinar direitinho.
E aí eles tiveram uma ideia, eles pegaram Mohamed, mandaram Mohamed para um lado, para um outro lugar. Tem o Sudão Norte e o Sudão Sul. No Sudão Sul, existe crentes, aqueles que já são, então eles podem ser crentes, mas no Norte, é proibido um muçulmano se tornar cristão. Então Mohamed, para pregar o islamismo, ele resolveu estudar a Bíblia, para ir contra a Bíblia. Aí então ele vai para um lugar e leva a Bíblia. Então ele começa a ler Mateus, ele não entende nada, ele lê Marcos, ele entendeu alguma coisa. Quando ele lê Lucas, ele se converte ao cristianismo. Jesus salva ele, ele entrega a vida dele a Jesus. Aí ele volta, Soler, depois de 6 meses, e havia uma expectativa em Mohamed, o que ele seria. Então quando ele chega, os pais estão tudo, mas o que aconteceu? Ele voltou pronto? Não, ele pega e dá a notícia, ele fala assim, meu irmão, eu estou repetindo o que eu ouvi, tá? A história que eu ouvi. E esse Mário que teve contato, que conta. Aí ele chega e fala assim, pai, Alá se revelou a mim. Porque Alá em árabe é o Deus verdadeiro. Então ele falou assim, Alá falou comigo. Nossa, mas como é que você pode falar? Porque Alá não fala com qualquer um. Mas o que Alá falou com você? Alá falou para mim que Jesus Cristo é o verdadeiro e o único Deus. Você falou glória a Deus, e é motivo da gente se alegrar. Mas o pai de Mohamed dá um tapa nele, e deserda ele, e expulsa ele de casa. Falou para ele negar o cristianismo, ele não quis negar o cristianismo. Então Mohamed é expulso da família dele, é expulso da onde ele morava. Mohamed não tem onde morar. Por quê? Porque a igreja local não pode recebê-lo. Por quê? Porque eles não podem aceitar um muçulmano que se converteu, porque senão é crime. E os muçulmanos mandaram ele embora. O que Mohamed se torna? Um mendigo. Por amor a Jesus, ele vai morar na rua. Ele não tem para onde ir, mas ele não larga a fé dele. Passado 3 anos vivendo como indigente, Deus fala com um homem, com um pastor. E vai lá e vendo ele pegando as coisas no lixo, ele falou, como que é seu nome? Ele falou assim, eu me chamo Mohamed, fala o resto do nome. Por que você está assim? Ele falou assim, o meu pecado foi porque eu me converti ao cristianismo. E meu pai me deserdou e eu não tenho para onde ir. Ele falou, mas você não se converteu? Ele falou, eu me converti, mas é a igreja cristã. Eles não podem me receber, eles não me aceitaram. E os muçulmanos não me aceitam, então eu não tenho para onde ir. Então esse pastor, Deus fala com ele, pega ele e leva para sua casa. Esse pastor então pega Mohamed, leva ele para a casa dele, dá comida, dá roupa, ensina ele, faz dele um pastor. Esse pastor tinha uma filha, Mohamed casa com ela, e eles têm 3 filhos, e Mohamed se torna um pastor respeitado no Sudão, perseguido, mas respeitado. Quando esse pastor Mário, que eles têm uma missão de ajudar a igreja perseguida, eles começam a trabalhar, então eles se encontram, e eles dão todo o apoio para a igreja perseguida do Sudão. Mas passado um dia, então Mário vai lá para conversar com o Mohamed, e eles então se encontram no hotel, e conversam, e eles marcam para outro dia, 9 horas da manhã, para eles continuarem. E Mohamed era um homem completamente correto, e ele nunca se atrasa dos seus compromissos. Então no outro dia de manhã, o pastor Mário está esperando Mohamed chegar, e Mohamed não chega. Passa 9h30, 10 horas, 10h30, 10h40, Mohamed chega, com escoriações, com hematomas, faltando um dente, todo sangrando, roupa toda rasgada e suja.
Aí o pastor Mário fala assim para ele: Mohamed, o que aconteceu? Ele fala assim: me pegaram de novo. Como te pegaram de novo? Ele falou assim: na região onde eu moro tem islamitas radicais. E eles me pegaram de novo. Mas como te pegaram de novo? Explica. Ele falou: você não está entendendo? Ele falou assim: não. Você quer que eu explique o que eles fizeram? Quero. 5 homens me pegaram, me botaram dentro do carro. Me levaram para um lugar e me bateram, mandando eu negar a minha fé. E eu não neguei. Quanto mais eu não negava, mais eles me batiam. Eles chutaram, eles bateram em mim, eles mijaram em mim, eles cuspiram em mim, para que eu negasse a minha fé. Mas eu disse para eles que eu não ia negar. Aí eles falaram assim: olha, hoje nós estamos bonzinhos, nós não vamos te matar, mas nós vamos dar 2 oportunidades para você. Ou você nega a tua fé, ou você vai ser crente lá em outro lugar. Não aqui. Você vai lá para o sul, porque no norte você não pode. Eu falei assim: não, nenhum e nem outro. Aí ele disse que ele apanhou até desmaiar. Depois de desmaiado, eles deixaram ele. E ele então foi para o hotel depois que acordou. Faltando um dente. Enquanto ele falava, disse que ele sorria. Aí o pastor Mário: mas o que você está rindo? Ele falou assim: eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Mas você não fez nada? Ele falou: o quê? Você quer que eu chame a polícia? A polícia, sabe? Aí o pastor Mário falou assim: Mohamed, mas você falou que é de novo, por quê? Ele falou: porque é de novo. Ele falou: mas por quê? Porque de 2 em 2 semanas isso acontece. Aí o pastor Mário se revolta, e esse homem chora, irmão. Talvez eu passe o vídeo aqui. Esse homem chora. Ele fala assim: mas deixa eu te perguntar uma coisa, Mohamed. Eles não mexem com a tua família. A hora que o pastor Mário fala isso, ele fica sério. Ele fala assim: não, pastor, eles mexem com a minha família. A minha filha adolescente, ela foi até a quitanda, e quando ela estava voltando, algumas adolescentes tacaram um tijolo nas costas dela. Ela não está conseguindo andar essa semana. Os meus filhos, eu tenho 2, um de 13 e um outro deficiente. Eles não podem sair na porta que eles tacam pedra neles. E aí exatamente 47 dias, pastor Mário, 7 homens entrou na minha casa. Nós estávamos nos preparando para deitar. Esses homens entraram na minha casa, eles bateram em todos nós. Eles prenderam nossos filhos no quarto. Eles me amarraram na sala. E eles molestaram a minha esposa. E fizeram questão que eu visse. Aí o pastor, chorando, disse assim: e você, Mohamed? Ele falou: eu tenho vergonha. Por que, Mohamed? Porque foi a única vez que eu pensei em desistir do evangelho. Mas enquanto a minha mulher era molestada, ela gritava assim para mim: Mohamed, não nega Jesus, porque Ele é a única coisa que nós temos. Não nega, Mohamed. Jesus é o único tesouro que nós temos. Aí o pastor Mário, revoltado, aí ele fala assim, e ele diz isso, você vai ver o vídeo, ele diz assim, que ele na carne, ele diz assim: chega, vamos embora para o Brasil. Eu vou ligar agora para os pastores, amigos meus de igreja, vou conseguir as 5 passagens. Você vai trabalhar lá numa igreja do Paraná, que só tem árabe, você vai pregar em árabe, você não vai precisar nem falar português. Junta a tua família, vamos embora, acabou, você não vai viver mais isso. Vamos embora agora, hoje, nós vamos embora hoje. Mohamed olha para ele assustado e diz assim: pastor Mário, nós admiramos tanto o senhor aqui, eu não estou entendendo. Ele falou: o que você não está entendendo? Eu estou querendo salvar a tua vida.
Se não, Mohamed, você disse que daqui 15 dias eles vão voltar. Ele falou, provavelmente eles vão voltar. Mas então pode ser que daqui a uns dias eu chego aqui, você não está mais aqui, Mohamed. Eles vão te matar. Ele falou assim, não, pastor. Eles não podem me matar. Como não, Mohamed? Ele falou assim, eu já morri. Eu já morri quando eu encontrei Jesus. Eu já morri. Como que eles vão matar um morto? E ele disse assim, pastor, eu vivo de uma promessa, que Deus vai salvar o Sudão. Eu e minha família não vamos arredar o pé daqui. Esse pastor vai embora para o Brasil, ele vem chorando, irmão. Vazou que ele estava lá. A polícia secreta começou atrás dele. Se ele fosse achado, ele ia morrer também. Pastor Mário, a única palavra que ele prega, o único sermão, faz mais de meses, é esse: Arão ou Mohamed? Por quê? Porque Arão, por causa da pressão, fez o bezerro de ouro. Pressionaram ele, e aí? Ele vai e faz o bezerro. Mohamed foi pressionado de todas as formas. E disse assim, não vou negar Jesus. Nós somos pressionados todos os dias. Somos pressionados pela nossa vaidade, somos pressionados pelo nosso eu, somos pressionados por aquilo que queremos, somos pressionados. Na realidade não somos nem pressionados, né, gente? Por muito menos, meu irmão. Por muito menos nós falamos, não, quero saber disso não. As pessoas no Brasil vêm para a igreja e se Jesus não pagar a conta deles, eles falam que eles não querem mais servir. As pessoas vêm para a igreja e se Jesus não mudar, não der um carro para eles, eles não querem mais Jesus. Eles vêm para a igreja e se acontecer alguma coisa, como aconteceu com a Kelly e o Adilson ontem, que roubaram o carro. Não, Jesus não cuidou do meu carro, então eu não vou mais servir ele. Deu para você sentir, meu irmão, o nível? Mohamed viu a esposa dele sendo estuprada por 7 homens. Aí você vai perguntar para mim, onde está Jesus? Jesus estava lá com ela. Pode ter certeza. Não, meu irmão, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. A gente acha que dar comida para indigente é fazer a obra de Deus. É sim. Mas tem muito mais. Geazi foi pressionado pela sua vontade e cedeu. Arão foi pressionado pelo povo. Em vez de levar o povo a Deus, levou o povo a um bezerro. Mohamed. Aí Deus fala assim para o pastor Mário: você foi o Arão que ofereceu o bezerro para o Mohamed. E ele falou não. Se isso não servir para você, meu irmão, pelo menos para mim serve. Para mim serve. Vamos parar de falar? Nossa, pastor, mas eu vou assim desse jeito embora. Você vai desse jeito hoje. Você vai desse jeito hoje. É desse jeitinho que nós vamos embora, pensando no Mohamed. E pensando o que tem dentro de nós.
Eu sei o que tem dentro de mim. Orar, fica de pé. Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, eu queria que você orasse aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração hoje. Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Será que Deus vai levantar Mohamedes aqui no nosso meio? Porque eu quero te falar que o Deus verdadeiro, meu irmão, Ele pode deixar tirar muita coisa de nós, para saber de verdade o que está no nosso coração. Deus permite o marido ir embora. Deus permite a esposa ir embora. Deus permite a empresa ir embora. Deus permite que os nossos sonhos materialistas não se realizem, para saber se nós somos Mohamed ou Arão. Porque Deus conta com os Mohamedes, não com os Arões. Apesar do Arão ser sacerdote, ele procura Mohamed. Essa igreja elitizada aqui quer a glória, mas não quer a cruz, meu irmão, é do diabo. Essa igreja aqui quer as bênçãos, mas não quer as dificuldades, é do diabo. É tempo de Deus despertar um povo que seja capaz de sofrer pelo Evangelho e por o Evangelho. Quero tanto orar para que Deus levante aqui jovens que digam assim: Deus, eis a minha vida aqui. Jovens que ainda não casaram, jovens ainda que têm... Ó, meu irmão, estou sentindo uma unção missionária nessa noite. Deus está abrindo algo que essa igreja precisa de caminhar. Deus quer levantar Mohamedes nessa noite. Mohamedes que vão na onde ninguém quer ir. Mohamedes que o Senhor Jesus seja o maior tesouro que eles podem ter. Pastor Zé Filho, vem aqui. Se tem um homem que tem história parecida com Mohamed, que não desistiu de Jesus, por mais privações e provações que passou, que eu tenho orgulho de ter no meu corpo pastoral, é o pastor Zé Filho.
E eu quero que ele ore pela igreja hoje, agora. Glória a Deus. Pastor, só me dá um minuto. Paz, irmãos. Eu quero expressar para vocês que Jesus é tudo que eu tenho. Eu era pobre, perdido e miserável. E Jesus me aceitou. Um dia teve um culto na Assembleia de Deus, missionário. E aquele culto foi levantado uma grande oferta. Diga para o irmão do seu lado assim, uma grande oferta. Uma oferta muito próspera para missões. E pessoas depositavam tudo que tinha e que Deus abriu o coração. Eu nunca tive dinheiro. Eu estou tendo agora um pouco, que Deus está me abençoando, graças a Deus. Mas eu fui um homem que eu nunca tive dinheiro. Acreditem nisso. Espera aí. E eu fiquei envolvido. E eu queria dar uma oferta. E todo mundo ofertando. Quem não tinha dinheiro, dava telefone, enfim, relógio, eu não tinha nada. Eu falei, mas eu vou ter que dar uma oferta. Eu falei, mas como é que eu vou dar uma oferta se não tem uma oferta? E o pregador dizia, é grande oferta. Se não for oferta grande, não traga. Eu vim vindo, andando, parei no santuário. O pastor assim, pois não. Eu falei, eu vim ofertar. Então o senhor pode ofertar. Eu falei, estou aqui. Ele ficou olhando para mim mais do que vocês estão olhando para mim, irmãos. Mas o que é que o senhor quer? Eu falei, eu quero ofertar. Pois o senhor pode ofertar. Então eu estou aqui. Ele disse, moço, o que é que o senhor quer? Eu falei, eu quero dar uma oferta. Então o senhor pode ofertar. Eu falei, então, eu estou aqui. E o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que essa oferta mexeu comigo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho carro, eu não tenho telefone, eu não tenho nada. Mas eu dou a minha vida a partir de agora, eu já sou. E eu dou a minha vida de oferta para a obra do Senhor, enquanto vida eu tiver. E aqui estou para a glória de Deus. Nasci para crer. Vivo porque creio. O meu melhor eu dei a Deus, a minha vida. Eu decidi viver para Cristo Jesus e não me arrependo. Você sabe qual é o teu melhor nessa noite. Deus está chamando você para a obra. Deus tem um compromisso maior com você. Isso me custou muita coisa, mas muita coisa que não valia nada. E o melhor de Deus está por vir. Eu orava e Deus falou no meu coração, irmãos. Zé, filho, deita, ora e aproveita, porque vai chegar o tempo em que isso aqui vai te fazer falta. Eu só estou começando. Deus só está começando uma grande obra, no tempo dele e do jeito que ele quiser. Agora eu digo para você, Deus te chamou para algo mais do que isso aí. Pai, em nome de Jesus, nós somos teus servos, tua igreja. Deus, pastor não gera ovelha, ovelhas geram ovelhas. E o Senhor nos chamou para dar fruto e frutos dignos.
Deus, que eu possa ter visão do céu, que nós possamos ter visão do céu, que nós possamos tirar, Senhor, a visão da terra e olhar para o céu, em vez de pedir, Senhor, que nós possamos a começar a dar, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo impedimento, todo apego nessa terra, Senhor, e mostra-nos o céu pelo lado de dentro, estando nós ainda aqui na terra. Revela teus mistérios, Senhor, desprende-nos, Senhor, porque precisamos fazer a tua obra. Senhor, como teu servo, ministro da tua palavra, eu quero abençoar essas vidas que têm uma chama que arde pelo amor do Evangelho. Deus, que o Senhor abra-lhes a porta da palavra, que o Senhor dê entendimento e abençoe, em nome de Jesus. Porque eu sei que hoje o Senhor está mudando vidas para a honra e a glória do teu nome. Digam amém. Deixa eu te falar uma coisa. Eu poderia fazer um apelo para você vir aqui no altar. Só que eu sei que esse tipo de ministração, ele toca o espírito, mas ele toca a emoção também. Não quero ninguém emocionado aqui. Não quero ninguém emocionado aqui. Mas eu quero orar uma oração de confirmação de onde você está. Você que tomou uma decisão, que eu sei que Deus levantou gente para ir para fora do Brasil. Essa igreja tem esse chamado para ir para fora. Eu não estou falando, meu irmão, para ficar aqui não, para ir embora. Eu quero orar. Mas é nesse nível de comprometimento que a gente pode receber a carta que você foi morto. E nós vamos fazer um culto de ação de graça aqui. Fecha o olho. Como o pastor Zé Filho fez, você só vai falar: Deus, eis-me aqui. Porque só pode passar como o Hamed passou, aqueles que morrem na cruz. Só não tem medo da morte quem já passou por ela. Se passou, olha para ela e dá gargalhada. Mas se não passou, corre. Há uma unção missionária nessa igreja hoje. Deus chama essa igreja para as nações hoje. É isso que o Espírito Santo me diz, que Ele chama a sal e luz às nações hoje. Que Ele vai levantar jovens, homens, mulheres, que vão transtornar as nações pelo poder do Evangelho. E hoje você está tendo a resposta por que muitas coisas não aconteceram. Mas eu quero fazer uma oração como pai. E não pergunto para minha esposa, porque eu sei que dela pode vir um não agora. Mas Deus, se o Senhor quiser meus filhos, é o melhor que eu tenho.
eu coloco eles no teu altar. Se o Senhor me quiser, Deus, e eu servir, eu dou a minha vida para o Senhor. Meus irmãos, nós estamos sendo visitados pelo céu nessa noite. Você está sendo surpreendido por Deus. Deus está ouvindo tua oração, Jean. Você vai, filho. Você vai. A capacitação que Deus te deu, você vai. Deus está comissionando soldados, irmãos. Eu vejo malas sendo feitas. Eu vejo lágrimas escorrendo de rostos. Mas também vejo festa no céu. Deus iniciou um despertar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Com quem o Senhor falou, o Senhor falou. Só confirma, Deus, e sela isso essa noite. Não deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E esses jovens, ó Deus, que o Senhor chamou, e eu sei que é mais de um, que o Senhor chamou, que queimou o coração, Deus, como pastor dessas vidas, eu concordo com eles, eu ligo com eles aqui na terra, e a tua palavra diz que o que é ligado aqui é ligado aí. Usa essa igreja, Deus. Aumenta, Deus, a nossa visão. Vamos sair, Deus, dessa visão míope de cidade, de família, e vamos, Deus, ver e ouvir e sentir, ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, sentir com o teu coração e tocar com as tuas mãos. É difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle. Ajude eu lá, Lucas. O que eu sou
chegam as provações, eu logo quero agir, e assim a voz de Deus eu deixo de ouvir. Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir, e assim a voz de Deus eu deixo de ouvir. Ela assim: sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir. Pois me prometeste que em todas as provações Tu irias me sustentar com a Tua mão. Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir, e assim a voz de Deus eu deixo de ouvir. Mas é difícil, ah Deus, é difícil, oh Espírito Santo, mas faz a Tua obra na nossa vida. Deus, eu creio que o Teu Espírito está trabalhando, eu creio que vidas estão sendo tocadas, transformadas, chamadas para viver, Deus, aquilo que eu não vou viver, para viver, Deus, aquilo que eu não tenho coragem de viver, para viver aquilo, Deus, que talvez eu não possa viver. Mas Deus, eu profetizo que nessa noite o Senhor está levantando jovens, homens e mulheres, Deus, que vão viver essa essência, porque tem pureza no coração, porque tem semente boa para colher. Ah Deus, eu profetizo que eles irão a lugares, que eles serão geradores, transformadores, homens e mulheres que tocarão o céu, que tocarão a terra. Ah Pai, porque eu acredito que o Senhor continua levantando Mohamedes, eu acredito que o Senhor continua levantando Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Lucas, John Knox, John Hus. O Senhor continua levantando, oh Deus, o Senhor continua levantando homens
que vão tocar a terra, homens do céu que tocam a terra pelo poder do Evangelho. Ah, Espírito de Deus, hoje é noite de morte, morte do eu, morte da vontade, e um chamado de excelência. Deus, o recurso eu não vou nem pedir, porque dele vai vir, o Senhor vai mandar. O que o Senhor precisa é de gente, o que o Senhor precisa é de coração. Oh Espírito de Deus, nós vamos ouvir a tua voz, Senhor. Essa oração é uma confissão, esse cântico é uma confissão, mas nós vamos ver se mudar, meu irmão, em nome de Jesus. Mas é difícil, oh Espírito Santo, meu egoísmo, e assim deixar que o teu Espírito, a Deus, controle o que eu sou. Pois quando chegam as provações, não, Deus, nós não vamos agir mais, nós não vamos agir mais do meu jeito, mas nós vamos agir do seu jeito. Nós não vamos ouvir mais a nossa voz, mas nós vamos ouvir a tua voz. Eu deixo de ouvir. Ah, Espírito de Deus, oh recandaramanás. Espírito de Deus está nesse lugar, meu irmão. Você não tem ideia que nível que essa igreja foi. O chamado, oh, é os peixes, filho. É os peixes de várias qualidades, porque eles vão ser do mundo inteiro. Oh, meu irmão, Deus vai usar essa igreja para salvar a gente de todas as nações. Prepara, jovem. Eu posso ver alguns jovens brilhando já. Prepara, jovens. Vocês preparam que vocês vão. Pode preparar. Pode preparar porque vocês vão. Prepara, pavão. O remanda soremaná. Prepara, Juninho. Xerecandoremandaramanás. Surrixeremanas. Prepara, Isabela. No recorderemanas. Prepara, Tainá. Chorechedere cantore mandara naso. Espírito Santo de Deus. Chore manda manas. Prepara. Oh. Espírito de Deus. Oh, meu egoísmo. E assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. O Espírito Santo de Deus vai te controlar, Liara. Vai te controlar, filho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pois quando chegam as provações, eu logo quero agir. E assim a voz de Deus eu deixo de ouvir.
mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas eu profetizo na tua vida, Liara. Eu declaro sobre a tua vida que o Senhor vem, Ele transforma, Ele muda. Vem aqui, mãe. Vem aqui, Janaína. Estenda tua mão aí, meu irmão. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai visitar. Não. Aquilo que o inimigo planejou caiu por terra. Já caiu. Pois quando